O terceiro pilar de saúde é o descanso. E no descanso eu falo sobre manejo de estresse nas situações corriqueiras do dia a dia e o cuidado que devemos ter com o sono, que é a nossa necessidade orgânica mais negligenciada. Cuidar da sua saúde envolve o gerenciamento do estresse e dormir bem. Existem hormônios que precisam ser produzidos durante a noite, durante o sono. Cuide deles. E o terceiro pilar de saúde é o descanso. O descanso é só para quem faz exercício? Não, o descanso eu coloco aqui como o manejo de estresse ao longo do dia e o sono. O manejo do estresse é muito variável. Nós temos situações circunstanciais, por exemplo, se você está vivenciando um luto, um prazo para entregar, um casamento, mesmo que seja uma situação boa, se você está sob um momento de estresse, o seu corpo se prontifica para responder a isso. Agudamente, isso é bom. Isso significa que você consegue se preparar para aquele momento. Porém, se isso se cronifica, se são semanas, se são meses, você acaba exaurindo a sua capacidade de responder prontamente. Isso tem a ver com um hormônio chamado cortisol. Ele é o hormônio da energia, mas que é fundamental para tomadas de decisões imediatas. Se você fica numa panela de pressão requerendo que o seu corpo produza o cortisol incessantemente, isso vai gerar uma quebra. Não é incomum as pessoas queixarem-se de fadiga, muitas vezes por estarem nesse estilo de vida que eu chamo de panela de pressão. Então, como você tem manejado o seu estresse do dia a dia? Será que o seu corpo não está sobrecarregado? E segundo, qual é a nossa hora de descanso? É o sono. E o sono é a nossa necessidade orgânica mais negligenciada. Quem nunca trocou o sono por uma série, por um filme, por um jantar, por uma festa? Quem nunca passou por situações de privação de sono? Mães entenderão. Quem trabalha de turno sabe que uma noite de sono perdida nunca é compensada pelo dia seguinte. E quem vive em privação de sono cronicamente? É uma exaustão sem prazo para acabar. O sono é fundamental para que o nosso corpo descanse. É durante a noite, dormindo, que o nosso cérebro vai processar tudo a que ele foi exposto ao longo do dia. Então, você está com problema de memória, de foco, de concentração? Será que é essa faxina noturna que não está sendo bem feita? Será que o seu cérebro não está cheio de resíduos, poluição pela falta do descanso? Outra coisa, tá com dificuldade de emagrecer, de ganhar massa muscular? Adivinhe, é durante o sono também que alguns hormônios fundamentais para o processamento metabólico e hormonal são produzidos. Mas para que isso aconteça, é necessário que os hormônios energizantes, como eu falei, o cortisol lá no início aqui do nosso episódio, estejam baixinhos, para que aqueles hormônios reparadores subam. Um exemplo clássico: o cortisol obedece um ciclo circadiano, ou seja, ele é mais alto quando a gente acorda, ele vai diminuindo ao longo do dia e ele atinge seus níveis mais baixos ali em torno de 11 horas da noite, que coincide com o início da produção do hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento não serve só para a criança crescer. Depois que a criança cresceu, atingiu a altura do adulto, o hormônio do crescimento agora é o hormônio mais reparador, mais anabólico que existe. Mas o horário de produção dele continua sendo aquele mesmo da criança. A criança tem que dormir cedo, o adulto também tem que dormir cedo. Idealmente antes das 11 horas da noite. Então, se você dorme tarde por qualquer motivo, muito provavelmente você está perdendo a produção desse hormônio que é fundamental para o seu equilíbrio no dia seguinte. Temos o GH no início da noite, a noite transcorre,
Se você tem o sono interrompido por qualquer motivo, você não volta de onde você estava. Essa interrupção, ela vai repercutir no seu dia seguinte. Tem gente que acorda para fazer xixi, tem gente que acorda com fogachos, calores da menopausa, tem gente que acorda porque tem o sono leve, tem o barulho, o marido tá roncando, tem o carro na rua, o filho chora. É importante que você dê importância a esses pequenos fatos, porque eles podem comprometer a sua saúde. Um dia já tem uma repercussão. Imaginem vários dias com esse sono picado. É como se você ativasse um modo de economia de energia no dia seguinte e ficasse o tempo todo buscando compensar essa energia que não foi recuperada durante a noite. Então a gente fica mais permissivo a alimentos mais calóricos, mais confortantes, mais palatáveis. A gente tende a comer mais. Se a gente treina, ou a gente falta, ou a gente treina mal. Um outro comportamento muito comum também é o abuso de substâncias estimulantes contendo cafeína, cafés, bebidas energéticas, e isso acaba retroalimentando esse ciclo de exaustão. Então, se isso se repete, é como se fosse um espiral do mal. Vai dormir mal de novo e o próximo dia já tem a sua história contada. O sono é fundamental para a preservação das espécies. Todas as espécies dormem. Eu costumo falar que a nossa biologia não acompanhou a tecnologia. Que Thomas Edison inventou a luz, inventou o terceiro turno, mas inventou também a insônia e os distúrbios do sono. Aquela famosa máxima do trabalhe ou estudem enquanto os outros dormem não é uma máxima de saúde. O mais inteligente é otimize seu tempo para que você produza durante o dia. Obedecer o ciclo circadiano é sim uma manobra de saúde. Então, se você dorme tarde, é claro que isso é um hábito. Tudo que você ensina para o seu corpo, ele repete com facilidade. Então, aquela pessoa que dorme tarde, falar simplesmente para ela dormir cedo, não é resolutivo. Mas voltar esse relógio biológico, 15 minutos, uma semana, na próxima semana, meia hora, e chegar num horário em que você fique mais confortável no dia seguinte, essa é, sim, uma manobra de saúde. É aos poucos, mas é necessário que ela aconteça. Muitas vezes é um ajuste no sono que vai melhorar a sua qualidade de vida no dia seguinte. Existem sim transtornos do sono, existem doenças relacionadas ao sono, mas na maior parte das vezes, uma higiene do sono, ter cuidado com o seu momento de dormir, já é capaz de resolver o problema. O que vemos comumente nos consultórios médicos? Aquela pessoa que quer simplesmente uma receita, uma medicação para que ela durma. Ou ainda, mais frequente, aquelas que adquiriram o hábito de ingerir álcool para relaxar. Em um caso ou outro, essa sensação de relaxamento, ela é falsa. O sono, a partir do uso de medicamentos ou de álcool, não é o melhor sono que você pode ter. Quem nunca fez uso de bebida alcoólica e percebeu que aquele sono, ele é um sono perturbado? Muitas vezes é um sono fragmentado, ou você acorda com taquicardia, ou você acorda suando, ou acorda com refluxo, ou seja, já é uma causa de interrupção de sono. Além do mais, não é um sono que vai te recuperar. As fases do sono que são necessárias que ocorram, elas são burladas por medicamentos, por uso de bebida alcoólica. Então, é uma falsa sensação de relaxamento, mas um hábito negativo que o corpo também aprende. Desensiná-lo faz parte do tratamento. Então, lá no processo de higiene do sono, às vezes é necessário que você substitua esse hábito por um hábito saudável. Qual seria esse hábito? Por exemplo, uma música relaxante, alguma leitura, algo que te desconecte desse
problema que é ser insone ou de ter uma dificuldade de dormir. A temperatura do quarto faz diferença, o som, a exposição às telas ou a qualquer luz, tudo isso faz parte desse cuidado. Então, desligue. Lembre que o seu corpo ele também precisa ser preparado para dormir.